a gente pode também hoje revisar os 3 pilares do massoterapeuta de sucesso. Então vamos revisar aqui, reforçar para vocês esse conceito. A gente está começando hoje a turma 4 oficialmente, né? Ontem se encerraram as inscrições, tá? Foi muito bacana, a gente vem mantendo um pique bem interessante. Muito obrigado pela audiência de vocês. Bom dia, Cibele. E hoje a gente vai reforçar então esse conceito que eu quero passar para vocês, que vocês precisam entender para conseguirem se desenvolver. Isso é o mais importante. Se vocês não entenderem assim o que é necessário para que você tenha sucesso, vocês nunca vão conseguir, tá? Não é uma sangria. Por quê? Porque você não vai extrair o sangue da região. A sangria, né, é quando você realmente tira gotas de sangue do interior para o exterior da pessoa, tá? Então a sangria literalmente teria que trabalhar nesse sentido. Lógico que muita gente associa a ventosa com a sangria, né? Muita gente associa a ventosa com a sangria. Então, nessa live de hoje, vamos reforçar. E o primeiro pilar, e é o mais importante, embora sim, os 3 são importantes, né? Mas é o mais amplo, que é justamente o pilar do conhecimento. Né? Sempre que eu falo para vocês que vocês precisam buscar isso. Conhecimento teórico e conhecimento prático. Se vocês não associarem isso, tá? Vocês não vão conseguir ter sucesso. Por quê? Porque não vão conseguir ter resultado nos atendimentos de vocês. E a gente só consegue evoluir quando a gente continua sempre estudando. E esses pilares, eles estão tão integrados, mas tão integrados, que é justamente assim, um item te ajuda a manter o pique do outro ou manter ativo o outro pilar, tá? Que te permite fazer isso. Sim, isso mesmo, Tadeu. A Ivaneide perguntando assim, quais casos em que devo aplicar a sangria? A sangria nós devemos aplicar sempre em casos de excesso, tá? Em casos de excesso. O que seriam casos de excesso? Hipertensão arterial, aquela dor de cabeça latejante, pulsante, em casos de febre, em casos de inflamação aguda, tá? No caso de uma dor aguda, teve uma pancada, um trauma, pode estar fazendo a sangria, tá? Então, nesses casos de excesso, nos casos de agudos, recentes, tá bom? Essa é a principal indicação da sangria. E essa é uma outra forma. Então, tá vendo? Isso que vocês estão fazendo, me acompanhando, fazendo as perguntas e eu ajudando, é uma forma de atualização, de busca de conhecimento. E aí eu sempre falo assim para os alunos, se vocês não perguntarem, vocês não vão vocês não vão conseguir tirar as dúvidas de vocês. Por isso que tem que mandar pergunta, tem que sempre estar perguntando. E às vezes parece uma pergunta boba, mas na verdade, né, eu sempre costumo complementar essa pergunta. Então, às vezes ela é muito simples. Sim, às vezes algumas são realmente mais simples, mas nós conseguimos, né, através da experiência, dar um panorama geral, dar uma contextualizada nessa pergunta, e aí ela acaba ficando super rica. E isso é muito interessante. E aí por isso que eu falo assim, que às vezes vocês me fazem umas perguntas que são simples, mas que me lembram uma história, que me lembram um contexto, que é uma dica bacana, tá? E que vai agregar não só para vocês, mas também
para outros profissionais quando estiverem escutando essa resposta. O Tadeu fala assim, a teórica aprendemos de como explicar ao cliente se perguntar sobre o que ele está sentindo quando tocamos. Exatamente, na verdade é bem isso. Então, quando você tem conhecimento da teoria, isso facilita você conseguir explicar para o seu cliente o que está acontecendo com ele. E aí é que eu sempre falo também, assim, não adianta a gente ter vocabulário técnico, né? Não adianta a gente querer ficar falando ali com ele de uma maneira, assim, para tentar mostrar mais conhecimento. Não, tem que se adequar, tá, ao vocabulário dele. Se você estiver atendendo um outro massoterapeuta, beleza, você pode conversar de um jeito. Mas se você estiver atendendo uma leiga, uma pessoa de outra área, você tem que falar de outra maneira, porque senão ele não vai entender nada do que você está falando, né? Bom dia, Viviane, bom dia. Bom dia, Rosinha, bom dia, tudo bem? Como é que estão? Qualquer coisa, pode estar mandando as dúvidas, mas a gente está revisando os 3 pilares do massoterapeuta de sucesso, para quem está entrando agora, tá? E o primeiro deles é o conhecimento. Como que a gente consegue ganhar esse conhecimento? Hoje em dia ficou muito mais fácil, muito mais acessível, né? Até ontem uma seguidora falou assim, professor, vai acabar as inscrições, mas não esquece de mim. Não esqueço não. Toda semana tem a live, que é um vídeo que a gente posta lá depois, tirando as dúvidas de vocês, tá? Ou falando sobre um tema específico. E depois tem um outro vídeo novo, um outro conteúdo novo, tá? Que vai agregar mais informações para vocês. No último vídeo, eu quero que vocês assistam, não sei se foi o último ou se vai entrar daqui a pouquinho, tem a respeito de como a gente fazer o shiatsu na maca. Muita gente me pergunta, postura e tudo mais. Então eu consegui fazer esse vídeo para vocês prático lá, ensinando essa parte. Eu acho que vocês precisam estar assistindo para justamente terem aí uma postura melhor, entenderem como que vocês podem atender com o shiatsu na maca, tá ok? Uma outra perguntinha aqui, ó. Ciático, parte 2. Se a dor irradiada significa que o nervo está pinçado, quando a dor é de inflamação, daí a dor não irradia, fica só na raiz do nervo, digamos assim? Não. Sabe por quê, Cibele? Porque a inflamação faz o quê? Faz com que tenha edema, inchaço. E esse inchaço comprime também a raiz nervosa. Faz o mesmo efeito do pinçamento. Tá? Então, às vezes, pode ser por causa da hérnia, que tem a extrusão, pode ser por causa que uma vértebra rodou, e aí você precisa fazer a manipulação, o ajuste articular, ou às vezes é uma inflamação e o próprio edema, o próprio inchaço, faz a compressão da raiz nervosa, e aí vai irradiar do mesmo jeito, tá ok? Isso mesmo, Ivaneide, eu fiz esse vídeo, eu acho que ele já foi liberado já, tá? Eu tenho quase certeza, então pode procurar lá no canal do YouTube e faz. E assiste lá, porque é uma aula bem bacana, tá? E então, é isso que vocês estão fazendo aqui, participando das lives, né? Me acompanhando, não só a mim, eu tenho certeza que vocês seguem outros profissionais que são muito bons, tá? Na internet. Então vocês estão fazendo essa aquisição de conhecimento, e isso é importantíssimo, tá? Para estar se atualizando. Ficou mais fácil a gente se atualizar hoje, né? Depois também tem outros canais, como por exemplo de anatomia, de fisiologia, de doenças, tá? Que vão ajudando vocês a compreender melhor. E aqui eu acho, não é nem anatomia e fisiologia que é o ponto fraco dos massoterapeutas, tá? A Rosinha falando assim, Sensei, já dei mais um passo, comprei minha cadeira de Quick. Que legal, já chegou e já está atendendo. Ótimo, perfeito. Ontem, né, ela já tinha me marcado um dia antes, mas eu não tinha visto. Mas eu tenho uma aluna que fez o curso de Quick Massagem gratuito, que ela é modelo
das antigas, super famosa, e eu achei o máximo, eu acompanho bastante ela agora, e eu vi assim, que ela continua atendendo, isso é muito bacana, tá? Então, para vocês verem como isso é importante e como isso permite você trabalhar, sabe? Hoje em dia tem a Quick Massagem, ela é muito versátil. Então você pode atender aí na sua clínica, no seu espaço, mas você pode ir atender em outros lugares também, né? Então facilita muito. Tenho um aluno meu aqui, na verdade ele não é bem aluno, é seguidor, acompanhante aqui do canal, né? E é o Raul Melício, do Rio de Janeiro, que ele basicamente só trabalha com Quick Massagem, né? Só não. Ele tem outras também na marca, mas ele trabalha muito com a Quick Massagem em parcerias em espaços, né? De academia, escola de natação, eventos. Então é muito versátil a técnica e que te permite realmente trabalhar em vários lugares, tá? A lá, Valéria falando que o vídeo já foi liberado e está ótimo, é isso mesmo. Nara, bom dia, Espadão Arcanjos. Legal. Alene, você usa uma linguagem menos complicada, fácil entendimento e compreensão. Obrigado, Lene. Essa é a ideia. A gente não tem que ficar complicando muito, tá? A Versace Camisetas. Meu nome é Esther, me inscrevi no MS04, assisti as primeiras aulas e recomendo. Que legal, Veste Camisetas. Muito bom, tá? Seja bem-vindo ao curso. A gente vai ter aula de apresentação, tá? Então, eu vou conhecer um pouquinho melhor vocês. Ainda não tive tempo de fazer isso, mas com certeza a gente vai conversar bastante. E aí, ó, vai ter que mudar ou abrir um novo perfil, né? Eu não sei a sua área de atuação aí, mas provavelmente deve ser alguma coisa mais comercial. Mas a gente vai ter que mudar ou criar um novo. Vamos criar um novo na massoterapia. Esther.massoterapeuta. A Bianca tá falando bom dia. E a Quick Massagem é feita em apenas 15 minutos. Originalmente ela foi criada para ser de 15 a 20 minutos. Mas hoje em dia nós trabalhamos com 10 minutos, com 15, com 20, com 30. E na clínica eu atendo até 45 minutos. Tá? Eu acho que mais do que 45 minutos já é exagero. Mas eu já ouvi pessoas fazendo de 1 hora na cadeira. E se a pessoa gosta de fazer 1 hora na cadeira, e você também gosta, tá? Pode fazer. Porque às vezes a pessoa não gosta de fazer 1 hora na cadeira, acha que não é legal, né? E aí o profissional, ele tem esse direito de não atender com aquilo que ele não curte, com aquilo que ele não acredita que vai fazer bem para o cliente. Eu sou mais da opinião, assim, que apesar de tudo, assim, o cliente, ele, né, tem o direito de fazer aquilo que ele gosta, né? E eu sempre vou me adaptar a isso, tá? Eu tenho esse princípio, né, dentro de mim. Eu sempre tento me adaptar e fazer aquilo que vai agradar mais o cliente. Lógico que a gente tem o conhecimento das contraindicações, que na verdade esse é o meu parâmetro para ir contra uma vontade do cliente. Agora, se você pensar assim, tem alguma contraindicação? Eu corro o risco de lesar o meu cliente se ele fizer 1 hora de quick massagem? Vai atrapalhar a circulação sanguínea dele? Vai pressionar o pé dele? Às vezes ele pode ter uma doença na perna, que se ele ficar com o joelho dobrado ali muito tempo, pode ser que dê alguma alteração. Então aí eu tenho que adaptar e falar assim, ó, então deixa a perna mais solta aqui, relaxa. Mas agora, se ele não tem nenhuma contraindicação nesse sentido, não tem por que a gente não fazer, tá? Até 1 hora. Mas na clínica a gente preferiu assim, se quer 1 hora, a gente já leva para a maca, que acaba sendo mais confortável para a maioria dos clientes. Então, comercialmente falando, né, fica mais fácil da gente atender esse tipo de cliente. E até porque muitas vezes a pessoa tem dor lombar, tem dor às vezes nas pernas, e aí na Quick eu não trabalho.
Então isso é uma outra coisa que cada um é cada um. Às vezes também os alunos, assim, eu sou meio direto ali, quando eu dou o curso, quando eu ensino, eu sou bem incisivo em relação a aplicar a massagem, a Quick Massage, em membros inferiores, nas pernas dos clientes, tá? Então, eu não faço, não recomendo e não foi feita para isso, tá? A técnica não foi feita para isso. Então, por que não foi feita para isso? Primeiro, porque você não consegue, tá, fazer uma boa massagem no cliente sentado daquela maneira. Tá? Você não vai conseguir. A coxa anterior até você pega e a panturrilha também, porque são as regiões que ficam expostas. Mas você não vai conseguir trabalhar coxa posterior e tibial anterior. E se você conseguir fazer isso, imagine a postura que você fica. Então, a contraindicação, principalmente, é em relação ao profissional. E ainda mais se você pensar que a Quick Massage foi feita para fazer em lugares públicos, tá? Então você está no aeroporto, você está num quiosque do shopping, você está num supermercado, você está lá no aeroporto, e aí todo mundo está te vendo e você tem que ficar ajoelhado, sentado, meio que agachado. Não é uma coisa muito agradável. E se você não tiver muito controle da sua postura, você vai piorar ainda mais a sua condição física nesse caso, tá? A sua dor lombar, a sua dor no pescoço, com certeza vai ser prejudicada. Dor no quadril, dor no joelho, com certeza vai ser ampliada, tá? Então por isso que eu abomino a prática das pernas com a técnica da Quick Massage. É melhor levar para a maca, é melhor atender no chão, tá? Tem outras formas de você fazer isso. Professor, eu estou acompanhando somente o senhor, porque eu já fiz em uma massoterapeuta japonesa um mês atrás, e na semana passada me falou que as técnicas que usei nela é top. Tadeu, mas a gente precisa ampliar conhecimento, tá? Não se preocupe não, eu não sou ciumento quanto a isso. Fiquem à vontade, quanto mais. Agora, lógico, eu já ouvi alguns outros profissionais, por exemplo, dizerem que é contraindicado fazer massagem em pacientes com diabetes. E isso é totalmente equivocado. Você tem que ter um cuidado especial, tem que ter uma atenção, tem que saber o que é diabetes, quais são as consequências, quais são as sequelas, mas dizer que você não pode atender um paciente com diabetes é totalmente equivocado. Tá? Você não só pode, como deve atender a reflexologia em pacientes com diabetes. É aquilo que eu falei para você, na minha história, eu comecei atendendo exatamente vários diabéticos com a reflexologia podal, e era indicação médica para que ele faça toda semana, tá? Vai fazer muito bem para esse tipo de paciente. Além de melhorar a circulação sanguínea, estimula também o sistema nervoso periférico, tá? Então, é perfeito para quem tem essas alterações, porque ele vai estar constantemente estimulando aquilo que pode dar um problema sério para ele, tá? Que são as sequelas, né? Lesão de nervo periférico, cicatrização, circulação sanguínea. Então, tudo isso é importante a gente trabalhar nesse tipo de paciente. Então, tem que sim tomar cuidado, mas a gente deve buscar ampliar mais a nossa rede de contatos, de professores, de conhecimento, tá bom? Jader Áustria. Bom dia, Marcelo. Irei iniciar com a Quick Massage e Spa dos pés. Bacana, perfeito. Vamos começar, que o importante também é começar, pôr em prática, tá? Isso faz muita diferença. O Versace Camisetas, pode deixar, professor. Sim, vamos fazer isso, né? Alene Senunes, a Quick trouxe grandes possibilidades para quem ainda não tem um espaço próprio e grandes investimentos. Com certeza, por isso é que eu ensino a Quick Massagem para todo mundo. Além dela ser simples, né? Assim, a gente não pode confundir, e aí é meio que um clichê, né? Todo mundo fala, ó, é simples,
mas não é fácil. E realmente não é 100% fácil. Mas também não é das mais difíceis, né? Convenhamos, né, que não é a mais difícil das técnicas. Até por ela ser mais rápida, mais simples, a gente consegue, né, aplicá-la de uma maneira mais didática, mais passo a passo, né? Então vocês conseguem entender melhor todo o procedimento da Quick, tá? E por isso que ela é mais simples, tá? E a facilidade em aplicar ou não vai depender da sua dedicação, da sua prática, né? A Cibele, pergunta assim, qual o senhor acha que é a dificuldade dos massoterapeutas? Anatomia e fisiologia não. Exatamente, eu ia falar isso, né, Cibele? Qual que é o maior ponto fraco dos massoterapeutas em termos de conhecimento? Então, onde que eu vou começar a focar mais, tá, dentro das minhas aulas para ajudar melhor vocês na prática clínica? É uma falha, e aí qualquer coisa, se vocês não concordarem, vão me avisando para que eu possa, de repente, ter uma outra visão. Mas hoje o que eu entendo que é um ponto fraco dos massoterapeutas em relação a conhecimento, ao primeiro pilar, tá? É em relação às doenças, às patologias. Então a gente precisa melhorar o conhecimento nas patologias. Outro dia o pessoal me perguntou, em relação ao diagnóstico e tudo mais, nós não podemos aplicar ou dar nenhum diagnóstico. Tá? Isso é função do médico, mas nós precisamos entender esse diagnóstico para que a gente entenda principalmente as contraindicações dessa doença. Tá? Muita gente assim fica preocupado com a técnica, mas eu fico mais preocupado com as contraindicações. Por quê? Porque se eu sei das contraindicações, qualquer coisa que eu fizer vai estar protegido por esse conhecimento. Protegido no sentido de que, se eu sei o que é contraindicado, eu não vou aplicar qualquer técnica naquele caso e não vou causar nenhum mal para aquele paciente. Porque quando a gente comete um erro e lesiona ou piora a condição de saúde do paciente, essa é a pior coisa que pode acontecer. Não digo que vai ser assim o fim da sua carreira, porque realmente não é, graças a Deus não é, mas, né, acaba ficando uma coisa bem chata, bem ruim, burocrática, que você vai ter que lidar para o resto da sua vida, tá? E podem ter consequências bem graves, tá? Podem ter consequências bem graves. Por exemplo, se você atender uma pessoa com trombose, né? Como é que vai ser? Tá? Então, realmente é um negócio sério, é um negócio complicado, e aí as consequências podem ser bem sérias, e a gente tem que entender isso, tá? A Ivaneide falou assim, ó, fiz a quick massagem no meu trabalho e as colegas queriam mais que 20 minutos, queriam ficar 1 hora. Mas aí também é a questão do prazer, da vontade, da boa sensação, tá? E isso é bem legal. Mas não precisa. O importante também, quando você faz, por exemplo, em empresas, no local de trabalho, já é você começar a instruir a ideia da prevenção. Então, é mais importante você fazer 20 minutos uma vez por semana do que 1 hora e depois nunca mais fazer nada. Entendeu? Então, vamos tentar estimular o pessoal para quê? Para conseguir fazer pelo menos uma vez por semana 20 minutos. E aí você já vai começar com o tempo observar um melhor resultado, um efeito melhor da massagem, tá? A Viviane também, que é aluna da turma 3. Eu faço a Quick em 1 hora no meu espaço. E tenho uma cliente que tem excelentes resultados, dores intensas nos braços, ombro e pescoço. Já fizemos na maca e não teve o mesmo efeito. Tá errado, prof. Não tá errado. É que às vezes ela relaxa mais na cadeira. E você trabalhando dessa maneira não tem problema nenhum.
aquilo que eu falei para vocês, a gente tem realmente toda a liberdade, toda a autonomia, tá? De trabalhar da maneira que fica melhor, tanto para você profissional, quanto para o cliente. Essa flexibilidade ou resiliência que o pessoal fala, a gente tem que ter essa capacidade de nos adaptarmos à necessidade do cliente, né? Desde que não fira os seus princípios e seja a vontade do cliente, a gente tem mais é que providenciar, a gente tem que mais é aplicar, colocar na prática isso, tá ok? Então, ó, sim, com certeza, na maca dá para fazer até mais de 1 hora, sim, isso mesmo. Tenho uma cliente diabética que faz massagem relaxante, em breve vou apreciar a reflexologia. A reflexologia, principalmente, é excelente para esse tipo de cliente, tá? Concordo. É isso aí, gente, tá vendo? Verdade, responsabilidade temos. Então, esse é um pilar que realmente falta dentro do conhecimento, a gente estudar mais as patologias. Então, vamos estudar bastante, vamos dedicar um tempinho a mais para isso. Não é querer ser médico, tá? Não é querer invadir a área dos outros, mas é mais no sentido da gente evoluir mesmo e entender melhor a queixa do nosso cliente. Então, quando a gente entende como que aquela doença é, qual que é a definição, quais são as prevalências, quais são as incidências, quais são os mecanismos de ação, quais são os possíveis fatores causais, a etiologia, quais são as principais terapêuticas que existem, e aí, assim, eu posso entender por cima quais são, se é cirúrgico, se é medicamentoso, se é fisioterapia, ou se a massagem também entra nesse aspecto, tá? Como que a gente pode abordar nesse aspecto? Então, ter todo esse parâmetro, ele é fundamental, tá? Ele é importantíssimo. E aí, às vezes, você fala assim, ai, professor, mas aí tem muita coisa. Lógico que tem muita coisa, né? Infelizmente, existem muitas doenças no mundo. Mas a gente precisa saber de todas? No começo, não precisa, né? Você vai aprendendo conforme você estiver atendendo o cliente. Então, chega um cliente para você com hérnia de disco, como muita gente me pergunta, ou ciatalgia, como teve as perguntas hoje. Vamos lá procurar entender o que é ciatalgia. Tá? Qual que é o trajeto do nervo, onde pode estar comprimindo. Então, todas essas perguntas que vocês fizeram para mim, vocês têm condições de estar estudando. E outra, você digita lá ciatalgia, causas ou tratamento, vai aparecer um monte de coisa no YouTube hoje. Tá? Às vezes a gente não sabe se é certo ou errado, mas tem muito conteúdo bom lá explicando, tá? E isso faz toda a diferença, faz toda a diferença. A Ivaneide perguntando, professor, onde mora as pessoas procuram as massagens quando estão com dor e não como prevenção. Estou tentando mostrar para eles que é legal ter as técnicas como prevenção. Perfeito, Ivaneide, perfeito, tá? E aí entra um detalhe, não desista de fazer isso, continue plantando, tá, essas sementinhas. Por quê? Porque eu te garanto que vai ter uma hora que você vai começar a colher frutos dessa plantação, desse trabalho, dessa dedicação. Hoje eu sou assim. Quando nós começamos em 2004, em 2005, praticamente eu só atendia pessoas com dores, com queixas. Hoje eu tenho vários clientes, inclusive os meus clientes fixos, todos eles são preventivos. De vez em quando vem com uma queixa, óbvio. Por quê? Porque a nossa vida continua, né? O dia a dia, a pandemia, todas as situações, o estresse, a empresa, algum efeito emocional, alguma morte na família, alguma doença surge, isso é inevitável. Então tudo isso, todas essas turbulências na nossa vida, a gente às vezes acha que acontece só com a gente, mas não é, acontece com todo mundo. Então, às vezes a gente acha que a nossa vida é muito tensa, é muito irritada, é muito estressante, mas existem vidas de milhares de pessoas que também são assim, tá?
E isso sempre vai existir. E é por isso que a nossa profissão sempre vai ter serviço. Tá? Se não é uma pessoa que está com um problema hoje, vai ser outra, ou vai ser outra, ou vai ser todo mundo ao mesmo tempo. Tá? Então sempre vai ter alguém com alguma dificuldade, com algum estresse, com alguma tensão, né, com algum problema para estar resolvendo, que se vai acumulando, né, faz a necessidade da pessoa procurar ajuda. E a massoterapia vem crescendo cada vez mais nesse sentido, tá? E o Tadeu perguntou também assim, ó, então uma shiatsu e uma reflexologia podal não tem como ser menos de 1 hora? Tem sim. Inclusive, né, na minha prática, lá no meu espaço, a gente atende shiatsu e reflexologia de 30 minutos. Tudo bem que no shiatsu, né, corporal, se você aplica 30 minutos, você não vai conseguir atender o corpo todo. Você não vai conseguir atender o corpo todo. Mas, tá, você consegue sim atender pelo menos a queixa do seu cliente, do seu paciente, tá bom? A Lenir Fátima Cruzeta mandou aqui, pois não posso garantir o resultado. Lenir, eu acho que eu perdi a outra parte da sua pergunta, então se você puder me mandar de novo, tá, para eu entender melhor. Mas realmente, assim, a gente não pode garantir nenhum resultado, tá? Isso não é o que a gente recomenda. Lembra que eu falei, a massoterapia não faz milagres. Nós ajudamos sim as pessoas, temos bons resultados, mas a gente não faz milagre. E a maioria das vezes depende do quê? Depende da pessoa conseguir modificar todo um contexto. O que isso significa? Significa que se ele trabalha numa postura errada, ele sempre vai ter dor no pescoço, né? Computador, e ele não corrige, a tela está errada, ele não consegue alinhar o monitor, não consegue aumentar a altura, não consegue trabalhar sentadinho bonitinho, com o joelho 90 graus, não toma esses cuidados, não faz fortalecimento, não faz atividade física, tá? Se alimenta mal, tem hábitos, né, tóxicos à saúde, mau hábitos, né, com certeza ele não vai melhorar. Ele vai precisar eternamente da massoterapia, tá? Porque a gente sabe que tudo isso faz parte e influencia na nossa saúde, na nossa dor, na nossa queixa, tá? Viviane, eu já atendo uma cliente que após várias sessões até melhorar, hoje ela vem só como prevenção, tá vendo? Viviane, ó, hoje isso é fundamental, isso é um marco de sucesso. Quando você consegue convencer um cliente de que ela precisa fazer a massagem por prevenção, é excelente, é um ótimo resultado. Parabéns, Viviane, parabéns mesmo, tá? Alícia, bom dia. A Tícia Fernanda tá entrando, bom dia. Meu esposo já conhece sua voz. Ele perguntou, esse professor dá aula até no domingo? Eu disse, é live. É verdade. Posso finalizar uma ventosa com shiatsu? Com certeza. Não, na verdade, assim, Ivaneide faz o contrário. Finaliza uma sessão de shiatsu com a ventosa. Tá? Finaliza uma sessão de shiatsu com a ventosa. Apliquei o protocolo 2 de lombalgia em 2 clientes com bom resultado, mas um interessado com dor no ciático queria o resultado em uma única sessão. Não atendi, pois não posso garantir. Perfeito. Se ele realmente queria isso, tá? Não vale a pena, né? Porque ninguém pode garantir isso, tá, Lenir? Com certeza, né? Essa não é a ideia. E mesmo porque também você não sabe nem como que ele teve essa dor no ciático, né? Direito. Às vezes ele nem explica direito para você. Ele dá lá a explicação dele quando a gente pergunta o que aconteceu, né? Faz quanto tempo e tudo mais. Mas ele pode estar omitindo várias informações que possam te ajudar a resolver esse problema. E aí não vai ajudar em nada, não vai resolver nada, tá? Então isso não adianta nada, né? Bom,
Passado então o primeiro pilar, ó, já estamos aqui quase 40 minutos falando só do primeiro pilar, porque ele é o mais amplo mesmo, é o que tem uma maior conteúdo para se trabalhar. Mas os outros dois são muito importantes, que é o de gestão e finanças, que eu sempre falo para vocês. Se você não souber o mínimo de gestão e finanças, você corre o sério risco de estar pagando para trabalhar. Você corre o sério risco de estar pagando para trabalhar. Qual que é a sorte, qual que é a vantagem do massoterapeuta? A vantagem é que, na maioria das vezes, tá, o custo realmente é baixo, tá? Principalmente quando você faz o domiciliar. Mas tem que ter cuidado em relação à precificação. Então tem uma aula que a gente mostra tudo, inclusive no workshop, tá? Turbine Sua Massoterapia, a gente tem ali aquela aula inteira, tá? De precificação, que é fantástico. Se você não entendeu, me manda mensagem, me pergunta para a gente ampliar ou mudar ali a forma de abordagem para que você entenda de vez o processo de precificação do seu serviço. Isso é fundamental. Isso é fundamental. E às vezes a gente tem que mudar o tipo de produto que a gente usa, que até tem relação com essa pergunta da Lene, né? Ó, eu fiz um mini curso online de massoterapia, foi indicado o uso de óleo Johnson. Você acha bom? Acho muito bom. Qual que é o problema do óleo Johnson? É muito caro. E aí você começa a verificar, se você não faz uma boa precificação e fica usando o óleo Johnson o tempo todo, e ainda mais se você é daquelas que gosta de usar muito óleo, que não tem controle, tá? E exagera às vezes até, e o cliente até gosta também, o que vai acontecer? Você vai gastar muito e pode correr o risco de ter até um prejuízo aí no seu atendimento, tá? Então tem que tomar cuidado. E às vezes um erro também que o massoterapeuta comete nesse aspecto, né, principalmente quem trabalha domiciliar. Você vai atender um paciente, então vamos supor lá, você cobra R$100 a sessão. Aí o cliente te paga R$100 a sessão. E você acha que esse dinheiro, né, ele é em todo seu. Você simplesmente vai pegar esse dinheiro e vai pagar uma conta pessoal seu, vai pagar o seu aluguel, vai pagar a sua luz. Na prática, é isso mesmo que vai acontecer. Só que se você não tem o conhecimento de que, ou você não tem conhecimento não, porque conhecimento a gente tem, né? No fundo a gente tem. Mas se você não tem a consciência de que esses R$100, tá? Ele tem que pagar o seu custo variável, ou seja, o seu óleo Johnson, o seu creme, o seu lençol descartável, a sua touca descartável, o seu álcool 70, a sua lavanderia, se for algum tecido, o seu deslocamento, a gasolina, o carro, a depreciação do carro, ou o transporte, o Uber. Então todo o seu custo variável, que é um custo que você só tem quando você atende um cliente, ou seja, se você não atender ninguém, você não vai ter esse custo. Isso é bacana, então você tem esse custo variável, e aí você não pode esquecer que você tem esse custo variável nesse atendimento de R$100. Então você não pode chegar e simplesmente torrar todo esse dinheiro. Então quando a pessoa às vezes ainda usa o dinheiro para pagar uma conta de luz, de água, ou um boleto da escola, do seu filho e tudo mais, beleza, porque isso você ia ter que pagar de qualquer jeito. Mas quando a pessoa pega os R$100 e acha que pode gastar tudo comprando uma bolsa nova, um tênis novo, uma roupa nova, ou que pode gastar tudo num restaurante, numa visita de um restaurante. Não que ele não deva fazer isso, a gente deve fazer isso, tá? A gente tem que ter esses momentos de lazer. Eu tenho muito isso, eu preconizo muito isso. Eu gosto de viajar, eu adoro viajar. Então, por exemplo, para que eu consiga manter um equilíbrio, a cada 3 meses a gente está viajando.
Nem que seja para um final de semana em São Paulo, ir lá no restaurante, num lugar de prazer, num lugar diferente, entendeu? Sempre eu estou viajando. Lógico que a pandemia fez com que algumas coisas tivessem que ser adaptadas, que a gente melhorasse ou diminuísse, mas assim, né, eu não fui viajar a cada 2 meses na pandemia, mas com certeza a gente procurava alguma válvula de escape aqui na região que pudesse fazer, tá? Mas agora que a situação está melhorando, a gente já vem programando, a cada 2, 3 meses a gente pega e dá uma escapadinha. Tá? Então, no mínimo, 3 meses, você tem que dar uma escapadinha. Nem que seja por 3 dias, sexta, sábado e domingo. Tá? Tem que pegar e dar uma curtida. Família, casal, sozinho, que seja. Tá? Tem que ir fazer alguma coisa que te dê essa sensação de prazer, de bem-estar. Porque é isso que faz com que você mantenha o equilíbrio, tá? É isso que faz com que você consiga ter um equilíbrio na vida e consiga estar sempre disposto, estar sempre feliz, estar sempre com paciência para atender os clientes. Muita gente me pergunta assim, professor, você tem muita paciência, como é que você faz isso? É justamente isso, é esse contexto, tá? Pensamento positivo, praticar aquilo que você ensina, que você replica, tá? Então isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. A gente tem que trabalhar nesse sentido, buscar algo que dê prazer para nossa vida, para que aquilo que a gente faz como trabalho não comece a ser algo extenuante, comece a ser algo que te dê falta de vontade. Então você já, putz, mas eu vou ter que atender aquele cliente de novo. Aí quando você começa a falar isso significa que está com algum problema. Você tem que parar, analisar, entender o que está acontecendo, se o problema é realmente em relação à aplicação prática ali, ou se o problema é com você, se você está precisando dar essa pausa, essa respirada, tá? Então isso tudo tem que ser analisado e levado em conta, tá bom? Então, no segundo pilar, isso é fundamental para que você realmente tenha essa consciência, tá? E não saia gastando os R$100 que você ganhou em um atendimento para comprar uma roupa, para ir num restaurante, para gastar tudo de vez em algo que não vai te agregar. Você tem uma porcentagem desse valor que você vai poder fazer isso sim, com certeza. Se você assistiu a minha aula, você sabe disso, tá? Então a gente tem que ter essa consciência de que tem custos fixos e tem custos variáveis, né? Não que isso no dia a dia ali vai fazer uma diferença muito significativa, mas a gente tem que entender isso, tá bom? O Tadeu falando, é verdade, mesmo temos que colocar no papel nossos gastos fixos e variável, enxergar quanto tem que ser a nossa meta, para ajudar inclusive nisso, né? A nossa meta, porque quando você põe metas fica mais palpável e aí a gente consegue se dedicar melhor para conseguir chegar nesse nível, tá? A Viviane falando, se a gente não tiver bem isso, passa para o paciente e interfere no resultado. Com certeza isso interfere demais. E a paciência e competência profissional, sua paciência e competência profissional é uma inspiração para nós, energia positiva total. Mas é porque você tem que viver de bem com a sua vida. Quando você vive de bem com você mesmo, você passa isso, não é? Isso eu tenho certeza, sabe? Isso faz parte. Lógico que tem umas pessoas que têm mais paciência ou não. Eu sempre falo, eu acho que eu tenho esse dom realmente de ser um professor, eu tenho paciência. Às vezes as pessoas me perguntam, e aí me perguntam de novo. Aí eu paro assim, putz, do jeito que eu tô falando, ele não tá entendendo. Então vamos pensar, né, de alguma outra forma de abordar isso, para que ele consiga entender. E a gente vai mudando, vai variando, vai alternando, até que ele consiga entender. Na verdade, assim, eu fico feliz quando eu vejo que ele entende. E eu até sinto, às vezes, que alguns alunos, eles falam assim, não, professor, eu não estou entendendo mais ou menos. Só para tentar me satisfazer ali, porque eles percebem que eu não vou largar do pé dele.
Mas realmente isso é muito importante. Tirar dúvida de aluno é uma coisa que eu acho primordial, primordial, tá? Mas lembrem-se, vocês que estão meu aluno, eu tô vendo que tem bastante aluno meu aqui, tá? A Diana que nem entrou agora. Tem que perguntar. Tem que perguntar. Se vocês não perguntam, né, não tem como eu te ajudar, tá ok? Bom, estamos aqui, ó, já finalizando a live e temos o terceiro pilar importante na massoterapia, que é o quê? A divulgação do seu trabalho. Então, hoje em dia a gente tem a divulgação online e tem a divulgação offline. Isso é um termo que o fisioterapeuta Jorge Vasconcelos utiliza e também a Luciana Ramos. São 2 físios que eu sigo. Então, se vocês querem indicação desses físios, me manda um direct ou coloque aqui no comentário dessa live que vai estar salva para vocês. Então, vocês estão assistindo e querem saber mais sobre a divulgação do trabalho, tá? Tem 2 fisioterapeutas que eu gosto bastante. Tem outros que ajudam bastante também nesse sentido. Tem também a Sara, que é do marketing para massoterapeutas, né? Então tem esse pessoal que, se vocês querem indicação, me mandam um direct ou coloquem no comentário que vocês querem a indicação do profissional para seguir, né? Tanto em relação à anatomia, tanto em relação às patologias, doenças, como em relação à questão de gestão e finanças e em relação ao de marketing. Então escrevam nos comentários qual indicação de profissional que vocês querem que eu marque aqui para vocês seguirem e que vão ajudar vocês a terem mais contato. Eu quero que vocês coloquem no comentário, tá, Rosinha? Só para poder